Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você está vendo esse podcast, vamos me corrigir aqui, né? Agora não é vídeo, é podcast. Me deram bronca, já falo vídeo, né? Podcast. E eu tô aqui com uma fera que eu vim a conheci há pouco tempo o trabalho dele e fiquei impressionado e realmente quero conhecer mais aqui, que é o Emerson Feliciano, que tem a estratégia Fila de Clientes. Muito prazer, muito Prazer é o obrigado por ter meu. vindo. E, cara, conta, como que é isso? Como surgiu? Cara, Manda você bala. sabe que eu tenho 25 anos nesse mercado. Para não contar a história inteira, eu sou mestre em gestão de negócios. E eu sou... Cara, tem gente que gosta de carro. Eu gosto de negócio. Já gostei de carro. Em alguma parte da minha vida. Você falou que anda de moto? Boa. Já gostei Bastante. demais de moto também. Já gostei. Mas de uns 15 anos pra cá, a minha paixão são os negócios. E aí, cara, sempre que eu olhava pro negócio, eu tinha brilhava meu olho que eu ficava me perguntando, cara, por que existem negócios tipo a Apple, em que um monte de gente, antes do lançamento, o cara vai pra fila, fica 5 dias na fila, pra ser o primeiro a usar um equipamento, porque foge da lógica. Foge da lógica. Então a pergunta era, cara, por que existem esses negócios que vão além da razão, né? E aí, nada melhor, em determinado momento da minha vida, nada melhor do que responder essa pergunta do que o mestrado. Fui fazer o mestrado, e aí no mestrado, para responder essa pergunta, cara, porque existem empresas que possuem fila de clientes, existem empresas que não possuem fila de clientes. Cara, fiz entrevista com mais de 200 empreendedores, fiz entrevista com mais de 100 empresas, li mais de 300 artigos. Isso eu tô falando no Brasil e fora. Eu poderia te falar assim, cara, minha pesquisa foi sobre quais são as estratégias das empresas mais lucrativas do mundo. Mas como a gente sempre busca diferencial naquilo que a gente, que a gente desenvolve, eu respondi essa pergunta porque existem empresas que possuem fila de clientes e outras não. Então, daí que surgiu a estratégia da fila de clientes. E depois desse estudo, nada melhor do que colocar isso num método, né? E aí que esse método, esse passo a passo, esse método prático, foi que eu chamei de estratégia da fila de clientes. E aí o que eu fiz? Vou falando, se Fica à você me vontade, fica à interrompe. Aí vontade. o que eu fiz? Eu costumo dizer que eu tenho um jeito muito raro e peculiar. Eu costumo dizer que eu mereço música do Fantástico, muito humildemente. Por quê? Porque como nas grandes empresas, eu sempre fui, de uns 15 anos para cá, eu sempre fui executivo C-Level, fui empreendedor, sou empreendedor e também sou professor universitário. Então, testando a metodologia dentro da empresa, das empresas onde eu trabalhei, testando a metodologia dentro dos meus negócios e testando a metodologia com os meus alunos universitários, eu vi que existem alguns padrões e são esses padrões que eu dissemino como a estratégia da fila de clientes. Que show, show de bola. Eu acho que a experiência de lecionar sobre negócios deve ter mudado bastante sua visão sobre isso, né? Cara, demais. Porque o que acontece, costumo dizer que o meu jeito raro de ser, ele tem três pilares. Um do pilar, ele é o rigor do mestre, a cicatriz do executivo e a ousadia do empreendedor. Então, cara, quando a gente leciona gestão de negócios, esse rigor do mestre te faz trazer os dados empíricos, trazer os dados práticos que a gente tem no nosso negócio, porque, cara, negócio, por mais que a gente tenha alguns padrões, nada como um dia após o outro dia, né? Sempre tem seus altos e baixos, mas trouxe esse rigor técnico, cara, de trazer bastante teoria e bastante pesquisa para apoiar tudo aquilo que a gente tenta fazer, tentar apoiar com teoria, claro, teoria validada, as teorias práticas, né? Que a gente chama. E assim, com toda essa experiência, tanto de sala de aula, quanto da experiência de vida prática como empresário, quando você leciona, você exercita esse conhecimento absurdamente, porque além de você ter que trazer ele à tona para você, Uhum. você ainda tem que deixá-lo ele palatável para que os novos ali possam absorver. O que você
conseguiu entender que mais acontece de erros que não são alardeados, erros que são silenciosos, que os empresários mais cometem? É Fabião, né? Fábio. Fabião, seguinte, cara. Primeiro, não é um erro, mas todo negócio praticamente ele nasceu para fazer 5 coisas. E às vezes a gente quando a gente é empreendedor intuitivo, a gente meio que negligencia. Mas porque não sabe mesmo. Cara, todo negócio, ele precisa atrair gente. Ele precisa converter, que é vender. Ele precisa entregar. Ele precisa reter. Ele precisa lucrar. Tem gente que entra no negócio e fala assim, cara, eu preciso vender. Eu preciso vender para lucrar. Mas se você não atrai antes, que uma das principais ferramentas que o empreendedor deveria aprender, ou o gestor de negócios, se você não atrai antes, porque assim, quem é vendedor sabe, você precisa fazer 100 ligações por dia, ou um ativo, fazer uma atração via marketing, para vender 5, 3, 10, depende da sua taxa de conversão. Então você atrai um monte para converter pouco. Só que aí você precisa entregar aquilo que você prometeu. E muitas vezes tem muita empresa que não consegue entregar. Emerson, mas é simples entregar. Não é, cara. Porque de repente você promete a melhor pizza do bairro. Sacou a ideia? Meu, eu prometi. Eu disse assim, ó. Vou montar uma pizzaria com o Robson. E a nossa pizzaria, ela vai ser a melhor pizza do bairro. Cara, então meio que essa foi a promessa da nossa pizzaria. Que a gente vai falar daqui a pouco. Meio que uma proposta de valor. Aí o Robson fala assim, pô, legal. Um monte de gente começou a ligar aqui. Ô, você é a melhor pizzaria do bairro, ô Robson? É, eu sou a melhor pizzaria do bairro, atraí. Aí eu converto. Beleza, então eu quero uma pizza. Converti, vendi. Depois eu preciso entregar. Aí a parada, você entrega a melhor pizzaria do bairro como você prometeu? Porque se você não entrega, você não consegue fazer o quarto item pro seu negócio, que é reter. Aí você não coloca o fermento adequado no longo delas. Não, eu até tive uma experiência, quando você falou de pizza, é muito a calhar. Eu, na estrada, de moto, né, a gente parou num lugar, a gente comeu uma Pizza Hut. Eu nunca tinha comido Pizza Hut, fala a verdade. Eu adorei aquele negócio. Eu falei, nossa, que delícia. É uma delícia. Aí eu fui pedir na minha casa. Demorou 3 horas pra chegar. Chegou fria. Cara, eu fiquei tão decepcionado, cara. Eu falei, como é que uma pizzaria com esse nome não tem uma logística adequada, cara? Tá vendo? É a entrega. É a entrega e depois você não retém. Não retém. E você chega no final, que é o outro item, que é o lucro. Que muitas vezes não depende desses 4. Você até consegue fazer esses 4 itens. Mas você não tem margem. E o forte dela não é retirada. Eles Entendi. focam muito em lugares mais próximos. Se você pedir no iFood, realmente vai demorar. Olha só. Não é o foco deles. O foco deles é você ir até eles. Tá, Mas podia que oferece mas aí entregar, perde, mas aí perde um potencial cliente. É, sim. Não pede, você não vai solicitar mais, não vai pedir mais. É, cara. Porque É que talvez o foco da franquia americana seja esse mesmo, de trazer o público lá. Sim. Mas quando você vai para outros países com outras culturas, você tem que adaptar. O brasileiro, não sei hoje, né? Mas antigamente a galera ia para as pizzarias e tudo mais. Mas hoje você vê um monte de pizzaria que nem lugar tem para você sentar. Sim. e é inadmissível também você pedir um delivery com todo mundo batendo na sua tecla que entrega em menos de 15 minutos ou meia hora, que é um iFood da vida, 90, pode falar o nome de marca aqui? Pode, fica à vontade. iFood, 99, Zé Delivery, falando que em 30 minutos está na sua casa, até porque eles restringem o raio de entrega. Todo mundo prometendo isso, você leva 3 horas para receber uma pizza, é inadmissível. Ainda mais no quesito fome, né? Então você deixa a pessoa com fome, automaticamente o estresse aumenta, a ansiedade aumenta. Exato. Então E aí a os proporção pilares... de reclamação é... Cara, você acaba com o principal pilar do negócio, né? Que eu vou traduzir aqui, que é a experiência. Sim. A minha foi péssima. Sim, Então, exato. Cara, acho que vocês são de negócios. Você é empresário faz muitos anos, né? Você também deve ser de negócio, tô te conhecendo hoje. A gente já se falou pelo WhatsApp. Cara, o pilar do negócio, para resumir para leigo, é a experiência. É a experiência que você tem com aquele produto ou com aquele serviço, que não é a experiência funcional.
Não é uma experiência funcional. Cara, é a experiência, por exemplo, eu tô com um caderno aqui. Eu sou um cara que trabalha com tecnologia faz 20 anos. Desenvolvendo software. Empresa de desenvolvimento de software. Aí você fala assim, pô, mas você trabalha com tecnologia e tá com um caderno? Não é funcional isso aqui. Não é porque eu quero escrever no caderno. É porque o caderno mexe com a minha emoção, cara. Eu gosto de usar o caderno. Sim. Não é que eu preciso usar o caderno. Né? E a experiência com qualquer tipo de produto é isso. Ela é muito mais percepção de valor do que, propriamente dita, o uso daquele produto. Né? E o lance da percepção muda também porque, assim, aí eu falo da minha área de estudo, do estudo de psicologia. Ah, né? porra, então você sabe melhor do que eu, pô. E assim, eu tô na metade do curso agora. Aham. A gente já teve uma matéria que falava sobre parte sensorial. Você escrever te retém conhecimento numa proporção muito maior do que você digitar. Na verdade, acho que é 3 ou 4 vezes mais. Já ouvi falar também. Eu não vou saber os números agora, tá? Tô chutando aqui os Aham. números. Mas é uma proporção muito maior. Porque, além do processo de você prestar atenção, formular na mente o que você vai colocar no papel e fazer o processo mecânico de escrever, sai muito mais... o processo é muito mais arraigado mentalmente falando. Né? Entra muito mais no subconsciente. E é uma coisa muito louca. Então, assim, por que você pode reparar, se você reparar, os maiores nomes, os maiores empresários que você vai ver, quando você vê eles fazendo algum trabalho, eles não estão com o tablet na mão. Tá escrevendo? Eu Tá aqui, escrevendo. ó. Eu aqui. Por quê? Porque é o processo, cara. O bagulho é muito louco. Me fala uma coisa. Você falou sobre o lance do mestrado, né? Quando você estava fazendo mestrado e você começou a estudar sobre a fila de clientes que as grandes corporações tinham, qual insight que deu esse negócio para você? Tipo, o que você percebeu dentro desse estudo que você fala, pô, esse é um caminho interessante? Então, o primeiro caminho interessante foi esse, né? De que uma empresa, ela obrigatoriamente vai funcionar com base nessas cinco capacidades. E outra coisa que eu percebi, Fabião, outra coisa que, na verdade, eu descobri através de pesquisa. Eu vou tratar a fila de clientes aqui, mas você poderia chamar de sucesso empresarial, você poderia chamar de uma empresa que deu certo, você poderia chamar de uma empresa lucrativa, você poderia chamar de uma grande empresa, você poderia chamar de um grande negócio. Eu vou chamar de uma empresa que tem fila de clientes, ok? Então, uma empresa que tem fila de clientes, basicamente, ela tem... eu vou chamar de 3 elementos. Então, vamos imaginar que nós estamos montando uma empresa aqui agora. Aí o Fabião vai montar uma empresa. Aí o Fabião, ele tem que... O primeiro elemento é competência. Pô, eu sou competente. Eu sei fazer podcast, então vou montar uma empresa de podcast. Ou sei fazer pizza, vou montar uma empresa de pizza. Então esse é um fator chamado a competência, sabe fazer. Outro fator, e aí de empresa pequena é o dono, e empresa grande é você ter uma equipe ou várias equipes que sabem fazer, ok? Pode ser de pequeno ou grande. O segundo fator é o esforço, vou chamar de esforço, é o suor, é você estar ali, algumas pessoas vão chamar de resiliência. Beleza? Que é o esforço contínuo em cima do negócio até dar certo. Você não desistir, vamos colocar assim. É o esforço. Só que tem um fator que ninguém considera, cara. Que esse é o que eu mais dissemino. Que é o que eu chamo de arquitetura do negócio. Algumas pessoas chamam isso de modelo de negócio. Pensa na arquitetura de uma casa. A arquitetura de uma casa é o projeto de uma casa. Para que essa casa vai servir? Projeto de um... Vou mudar o exemplo, já que você gosta de carro também. Vamos projetar um veículo. Na sua cabeça, projetar um veículo pode ser projetar uma moto. Na minha cabeça, pode ser projetar um trator. Na sua cabeça, pode ser projetar um caminhão, um ônibus. A arquitetura do negócio é o quê? Para que aquele negócio serve, como ele vai funcionar e principalmente como a gente ganha dinheiro com isso. O dono de negócio, ele tem muita competência, geralmente, o dono ou o diretor de negócio, ele tem muita competência,
ele tem muito esforço, mas ele conhece pouco de modelo de negócio. Conhece pouco. Emerson, mas por quê? Vamos imaginar, vou dar o exemplo da pizzaria novamente. Eu posso ter uma pizzaria. Fabiano pode ter outra pizzaria. Eu posso montar um modelo de negócio que eu só vendo pizza de calabresa e queijo. A especialidade da casa é calabresa e queijo. E eu tenho um aplicativo próprio. Eu não uso o iFood. E tendo um aplicativo próprio, eu não te cobro a pizza. Eu te cobro uma assinatura de pizza. Então você me paga 50 mangos por mês e todo sábado eu te mando uma pizza de calabresa na tua casa. Negócio pra você? Não sei se é pra você, mas muita gente talvez queira. Mas a questão não é muita gente queira. A questão é que esse é o meu modelo de negócio de pizzaria. O seu pode ser um modelo, vamos colocar um modelo mais... O seu pode ser um modelo mais tradicional. Pode ser um modelo que eu tenho a pizzaria, não tenho área, só tenho loja, não tenho área para sentar e para comer e só faço entrega via iFood. Esse continua sendo pizzaria, mas percebe que o meu modelo de negócio ou a minha arquitetura mudou? Ou você pode ter uma pizzaria que você não faz entrega. Só no local. Só no local. Então, família Manzini, pizzaria só no local. Então, conhecer sobre arquitetura de negócio é o que mais significativo eu encontrei nessas minhas pesquisas, cara. Até porque você entendendo essa arquitetura, fazendo sentido para você, você vai ter excelência no que você faz. Esse é o sentido da arquitetura. Porque quando você entende, depois a gente pode passar, geralmente são 10 pilares para você montar uma arquitetura de negócio. Mas quando você entende fazer arquitetura de negócio, você faz o principal, que é tentar montar um negócio só seu, do seu jeito, singular, único, e que só você oferece aquilo do jeito que você oferece. E aí, meu amigo, quando você consegue encaixar isso no que eu chamo de tribo ou num público-alvo específico, você que anda de moto, por exemplo, Harley Davidson na década de 70 era o mesmo modelo de negócio da Honda, o mesmo. Fabricar moto e vender moto, independente do público. No final da década de 70, o que a Harley fez? Cara, nichou. Ela falou, cara, agora eu não vendo mais moto. Eu vendo a sensação de liberdade, eu vendo a jovialidade, eu vendo a comunidade, principalmente. Você pode ir na minha concessionária, depois que você comprar a tua moto, você pode ir lá tomar... não pode mais tomar, mas antigamente você podia ir lá tomar a cervejinha dentro da concessionária da Harley. A Harley, ela teve uma sacada que ela mudou. E assim, eu falo que além de eu gostar muito da Harley, eu também tenho. Então. Então eu sou fãzaço da Pegamos na veia, então vamos usar a Harley de exemplo agora sempre. Ela, em um momento muito crítico da história dos Estados Unidos, ela apoiou o governo na produção de motos e mandou umas motos para a guerra e tudo mais. E quando os soldados voltaram da guerra, eles começaram a utilizar as motos, né? Que eles tinham as motos, começaram a utilizar as motos e começaram a montar o que até então seriam os clubes, né, de motos. Eles começaram a ficar juntos ali, né? E a Harley começou a entender que o posicionamento dela não era a venda de veículos, e sim estilo. É isso aí. Tanto é que, assim, eu tô até tentando trazer um cara aqui, que é um dos caras que mais fala de Harley na internet, que é o Frank Martins. Ele é fantástico, o cara, ele é muito engraçado e muito divertido, mas ele fala assim, eu não tenho moto, tenho Harley. É isso. Eu não tenho moto. Eu nunca tive moto, sempre tive Harley. Ele fala isso. Então, a pegada da Harley, até falei assim, pô, Robson, tô enchendo o saco dele pra ele comprar uma moto. Tomara que sua esposa não veja o podcast. Eu tô enchendo, pior que o piloto. Eu tô enchendo o saco dele pra ele pegar uma Harley, não, pra gente sair de rolê, velho. Porque é um estilo que traz muito network também, né? Porque é nichado, traz network e é estilo. E a Harley teve essa pegada. Mesma coisa do iPhone, você falou do iPhone. Cara, você não fala teu telefone, tem um iPhone. Cara, aquele que eu comentei... Falando da Harley, que assim, você não vê um cara parado numa Harley no farol
com o dedo na buzina. Você não vê um cara numa Harley chegando com o dedo na buzina. Nem precisa, né? Não, dependendo da moto não precisa, mas eu digo assim, até a questão dos caras que pilotam é diferente, o formato que eles pilotam. Você pode reparar. É diferente. Você dirige há muitos anos? Há muitos anos. Já viu Harley no chão? Então. Você não vê? Não vê. A Harley não cai? Não, Dando Harley grau. cai. Não, Você não vê. não vê. Assim, Harley não cai? Claro, Harley cai como qualquer outra moto. Só que o comportamento de quem tem Harley não é o comportamento de quem tem outro tipo de moto. Só vou linkar com o que a gente está falando de arquitetura. O primeiro item da arquitetura de negócios que você precisa definir, se você quiser ter um negócio, é a tribo que você quer atender. Sim. Porque a partir do momento que você define uma tribo, costumo dizer o seguinte, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Boa. Porque a tua mensagem fica muito dispersa. Fica muito dispersa. Quando você nicha, vamos tratar desse termo, quando você nicha, o que acontece? Você conhece muito bem quais são os valores dessa tua tribo, você conhece muito bem quais são os comportamentos dessa sua tribo. E aí, cara, você vai trabalhando literalmente esse relacionamento que a Harley não precisa fazer. Você não vai comprar uma Harley porque a Harley fez comercial pra você. Sim. Sacou a ideia? Sim. Você vai comprar uma Harley porque você foi influenciado por um cliente que se tornou fã, que se tornou embaixador, que se tornou um advogado dessa marca. Então, quando você trabalha a tribo, cara, e aí eu vou dar um alô para muitos empreendedores aqui que querem montar um negócio em um ano e no outro ano, com esse negócio de internet, agora tá com milhões de seguidores, tá rico. Demora-se anos para se construir reputação, que é isso que a gente está dizendo. Demora-se anos para os seus clientes, para sua tribo virar embaixador da sua marca, que você continua fazendo o teu marketing, a sua atração, que a gente está falando, né? Mas não é você não precisa dizer que você é o melhor. Não, você mesmo disse. O que você acabou de dizer para mim? Que comparado com outras motos, vocês acabaram de dizer para mim, comparado com outras motos, o comportamento do cara que tem Harley é melhor? Você acabou de me dizer isso? Sem ser pejorativo. Sem ser pejorativo, tá? Sim, sim. Você acabou de me dizer. A Harley, o cara não tá com o dedão na buzina. Ou seja, dependendo de onde você tá, é um comportamento melhor. Menos barulho, vamos colocar assim, né? Por quê? Reconhecido por outra forma, talvez. Você acabou de me dizer, você nunca viu Harley no chão. Porque qual é o comportamento? O comportamento de quem não quer se colocar em perigo. Você quer curtir o estilo. Você quer curtir o estilo. Isso vende, velho. Vende. Porque você não falou pra ele assim, ó. Que é estilo. Compra a moto, compra essa Harley, porque a minha Harley tem, sei lá, quantas tem? 1.200 cilindradas. 1970. Você não vendeu pra ele a cilindrada. Você vendeu pra ele o quê? Cara, a Harley, quem tem Harley tem um comportamento tal, a Harley tem esse benefício. Eu tô vendo que você, cara, vou te convencer, porque você tá dentro da nossa tribo, vem pra nossa tribo. E aí você, Compra um Harlão. aí você acaba comprando, cara. É. Agora, assim, você falou algo que me trouxe uma dúvida, que é uma dúvida pessoal mesmo. Por exemplo, vou falar da área da psicologia, existem diversos segmentos que dá para atuar, mas alguns segmentos acabam nichando muito psicólogo. Por exemplo, um nicho que... Aí eu tô falando de uma impressão, tá? Não tenho autoridade para falar se é certo ou se é errado. Mas a impressão que eu tenho, por exemplo, um psicólogo que trata de sexologia, por exemplo, que fala sobre sexo e tudo mais, ele fica nichado naquilo. De repente, pais mais conservadores não vão pedir pro filho ir num psicólogo desse, porque tem receio do que vai falar. Achando que o psicólogo vai falar sobre sexo com o moleque ou com a menina o tempo todo. Né? Ou falando que vai falar sobre sexo especificamente. Então, às vezes, é um nicho, é uma área de especialização, que o psicólogo nessa área trata sobre problemas, traumas, disfunções e tudo mais, mas é uma área que, ao meu ver, pessoalmente falando, nicha o profissional. Quando eu falo nicha, não estou falando de
de escolher uma tribo, um público assim, de se colocar numa posição onde ele só vai conseguir atender aquele público. Como que o empresário consegue sair desse paradigma, no sentido de que, pô, eu vou assumir realmente e vou entrar e vou conseguir mostrar que eu não faço somente isso, ou ele escolher e falar, não vou entrar porque senão eu vou ter que me lascar aqui porque eu não vou conseguir sair desse paradigma de eu só faço isso, tal qual eu dei exemplo aqui do psicólogo. Como é que o cara consegue escolher se entra ou se não entra nessa parada? Fabião, estratégia de negócio, cara, é nichar. Nicha. Se você me falar assim, eu nicho ou amplifico? Eu falo nicha. Nicha, cara. Existe uma frase que é assim, estratégia de negócio, mais do que você escolher quem você vai atender, é você definir quem você não vai atender. Porque a Harley, vou usar a Harley, era o psicólogo, vou dar um exemplo, tá? Vou juntar os dois exemplos. A Harley era o psicólogo que não era nichado. Até a década de 70. Cara, foi pro caminho que todo mundo foi. Um caminho que subiu, mas depois caiu. Em determinado momento, ela falou assim, cara, eu vou nichar. E aí ela foi pro psicólogo que igual trata sobre sexo. Nicha. Por quê? Porque se você se especializa, você pode se especializar. Por exemplo, uma concessionária. Uma concessionária da... vamos falar da Harley. Uhum. Vamos falar Harley, concessionária. Então ela vai se especializar na tua moto, no seu modelo de Harley, no meu modelo de Harley e no seu modelo de Harley. Quem tem modelo de Harley pode ir lá e vamos que vamos. Esse é um jeito de você se especializar pelo produto. Mas você pode se especializar um pouco mais, descer um nível, pelo serviço, por exemplo, que é esse do psicólogo. Que é o seguinte, eu vou ser uma casa de troca de óleo de moto. É outro tipo de especialização. Ele não mexe com câmbio, ele não mexe com motor, não mexe com roda, não mexe com quadro, não mexe com tanque, né? Não mexe com suspensão, mas ele mexe com troca de óleo. É um outro jeito de você se especializar. Quanto mais você se especializa, mais a sua chance de gerar fila de clientes. iPhone. Isso é diferente. Agora mudou, a legislação brasileira mudou. Mas eu não uso o mesmo plug eu não uso o mesmo sistema operacional. O Android é o maior sistema operacional do mundo e todo mundo usa. iPhone, a Apple disse, cara, eu não vou usar, eu vou usar o meu. Quem quiser, você não vê fila na porta da... Vende muito, não tô dizendo que não vende muito, vende muito. Mas você não vê fila da porta da loja da Samsung quando vai lançar o S25, por exemplo, agora que lançou, vai lançar o S26, você não vê fila. Só que, amigo, a hora que o Tim Cook lá da Apple anuncia que vai lançar o iPhone agora 18, né? Vai falar que vai lançar o iPhone 18, começa nas comunidades do Instagram, o bafafá, o amigo começa, aproveita que vai lançar o iPhone 18, troca logo o seu concorrente, aí vai, eu não vou nem falar pra não, aí, troca aí logo pelo iPhone. Dentro da fila de clientes, o que eu tenho visto, Fabião? Quanto mais você nicha, mais você conquista essa fidelidade e trabalha com esse cliente sendo seu advogado, cara. E me fala uma coisa, quando você fala sobre o negócio ter a fila de clientes, certo. O que isso representa na maturidade empresarial para chegar nesse ponto? Qual que é a maturidade empresarial que o cara precisa ter para chegar no nível de ter uma fila de clientes? Cara, maturidade é um pouco do que a gente estava falando aqui. Vou dar uma resumida aqui. Cara, ele tem que ter feito o que a gente já falou, nichar. Sim. Depois que ele nichou, ele precisa fazer uma outra coisa, cara, que a gente pouco pensa em fazer, o empreendedor, que é você reter.
pensa no seguinte. Vamos pensar na Netflix. Cara, a Netflix não vende filme. Imagina o seguinte. Eu trabalho em uma coisa, você trabalha em outra coisa, o Fabião trabalha em outra coisa. E a gente trabalha em coisas diferentes. Mas a sensação de quando a gente chega em casa é mais ou menos a mesma. Ah, mano, deixa eu assistir uma Netflix aí pra fugir dessa realidade aqui, cara. Deixa eu dar uma relaxada. Beleza? Dá uma relaxada. E aí você começa lá a usar a Netflix. Chega uma hora, velho, que o catálogo é tão grande, o preço é tão pequeno, e a tua experiência, ela é tão marcante, que você fala assim, cara, dá até uma dor psicológica. Aí você tá na psicologia, dá até uma dor psicológica, é uma perda. Fala assim, não vou trocar Netflix por... Você pode até também assinar a Amazon, por exemplo, mas você fala assim, cara, eu não vou trocar a Netflix pela Amazon. Ou se você tem as duas e assiste as duas, eu não vou trocar elas pela outra. Você acaba acumulando, você acaba tendo todas. Pô, meu perfil já tá lá. Aí você acaba tendo todas. Preço tá bom. Meu perfil já tá lá. Preço tá bom. Tem aquela série que eu não terminei ainda. Aquela série que eu não terminei ainda. Pô, e aí, trabalhando no comportamento do consumidor, é um pouco desse, vamos chamar de inconsciente, né? Mas trabalhando um pouco do comportamento do consumidor, inconscientemente, o cara consegue te oferecer aquilo que você quer. Sim. Porque, enfim, você tá ali usando, o algoritmo tá te pegando, tá entendendo o que você gosta, o que você não gosta, e ele vai te oferecer uma série atrás da outra. E isso é o que a gente chama de mecanismos de retenção. Que pouco o empreendedor faz, sabe? Quando você lança a cada 2 anos uma nova versão do iPhone, uma pelo fator novidade e outra também porque é um mecanismo de retenção, mano. É o que a gente chama de obsolescência programada, sabe? Ele já fez, para daqui 2 anos ele já tá meio obsoleto e você querer o próximo. Você não quer o concorrente, você quer o próximo. Então você trabalhar uma tribo, trabalhar a experiência e trabalhar a retenção, pô, são 3 mecanismos aí que te garante muito, entre aspas, porque tem outros itens, outros mecanismos, mas... Esse seria o caminho porque vamos pensar no pequeno empresário que está assistindo aqui. Aí ele fala, pô, legal, primeira coisa que eu aconselho é ir até o Emerson e falar, pô, vou entrar lá no Instagram lá, o Emerson Feliciano, ou então no Instagram Fila de Clientes, que vai conseguir contato com esse cara e vai poder falar com ele diretamente e de repente chegar na assessoria que ele oferece, ou no treinamento que você oferece, né? Certo. Mas vamos pensar no cara que está começando agora, o cara que está assistindo isso aqui, fala, não, tô começando agora, e ele quer diferenciar, ele quer deixar de oferecer apenas um serviço para oferecer um desejo, né? E, pô, o cara, ele tá começando agora, o cara tá fazendo ovo de Páscoa lá, tá começando a mexer com chocolate, fazer ovo de Páscoa quando chega a Páscoa, tá fazendo a tia do geladinho que passa aqui na frente, né? Como que essas pessoas que estão empreendendo, são pequenas, estão empreendendo e estão buscando escalonar, podem começar um trajeto que vai passar de oferecer serviço para ofertar um desejo? Cara, a sua pergunta já é mais ou menos a resposta. Como que você faz isso? Lembra o que a gente falou anteriormente sobre nichar? Sim. Quando você nicha, você consegue um outro superpoder. Você conhece exatamente quais são as dores e as necessidades do seu cliente. Entendi. Você sabe assim meio que de cor. E aí, você, ao invés de oferecer... Porque quando você oferece produto, vamos pensar no seguinte. Agora, vamos imaginar que eu sou uma empresa que eu vendo ar-condicionado. Então, eu tenho alguns clientes que eu posso falar assim, ó. Fabião, Robson, eu vendo ar-condicionado. Deixa a sua sala mais gelada ou mais quente, né? O ambiente temperado, vou colocar assim. Beleza, a temperatura que você quer. Tem gente querendo comprar isso. Aí eu vou usar um pouco... Vamos supor que eu conheça a minha tribo. Porque uma coisa
é o que a gente tem de desejo e necessidade que é de uso. Beleza? Então, eu sei que eu quero, eu sei que eu quero, que eu preciso de um ar-condicionado para esse estúdio, para deixar o ambiente climatizado. Putz, eu sei, porque você é do negócio. Só que quantos estúdios de podcast tem em São Paulo? Comparado à população? Pouco, percentualmente. Aí eu que sou vendedor de ar-condicionado, gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas é lúdico. Vamos supor que eu fale sim, Fabião. Você sabia que o bebê recém-nascido dorme melhor quando ele está num ambiente climatizado a 24 graus? Mano, peguei um monte de pai e mãe de recém-nascido. Não vendi produto. Percebeu que eu não vendi o produto? Só que automaticamente eu atraí esse tipo de pessoa. Tipo assim, cara, não adianta, velho. Você colocou isso no teu Instagram, no jornal, na televisão. Depende de onde você quer aparecer. Mas você colocou uma comunicação que flerta com o desejo ou a necessidade ou uma dor desse usuário. Pô, caramba. Aí aquela pessoa que tava no Instagram aqui, ó, eu, Emerson Feliciano. Tava aqui, vendo coisa, tal, não sei o que, pá. Tem um ar-condicionado aqui pra deixar a sua sala mais gelada. Ah, não quero. Aí vamos supor que eu acabei de ter um filho. Você sabia que o recém-nascido dorme melhor em ambientes climatizados? Opa. Eu não tô dormindo direito, peraí. Opa, não tô dormindo direito. Essa noite eu acordei. Me explica. Aí ele fala assim, me explica como é isso. Aí depois que ele vai saber que a pessoa tá vendendo um ar-condicionado. É o tal do vender sem vender, né? Cara, o vender sem vender é literalmente isso que a gente tava comendo. Porque se você. A tua pergunta é deixar de vender produto para vender atributo, para vender benefício, para vender o que eu chamo, para vender transformação ou experiência. Eu tenho um termo que eu uso, que eu gosto de usar, que se chama efeito antes e depois. Você pode usar transformação também, você pode usar experiência, antes e depois. Porque quando você percebe que essa minha frase, ela carregou um antes e depois tremendo, que foi o que o Robson disse, cara, na temperatura certa o bebê dorme a noite inteira. Ou seja, antes eu não estava dormindo. Antes eu estava dormindo uma hora só por noite porque o bebê estava acordando. Ele está me prometendo que o bebê vai dormir a noite inteira. Logo, meu depois vai ser uma noite tranquila de sono. Tanto da criança quanto o meu. Ah, me explica isso aí. O que é? Ah, aí, meu amigo, se atraiu na mão de um bom vendedor que sabe converter, aí você converte. Aí é outro item que a gente conversou lá, né? Aí é a conversão. Cara, tô vendendo pasta de dente. Aí você pode vender a pasta de dente. Você pode falar assim, tô vendendo pasta de dente pra você escovar o seu dente todo dia. Quer comprar? Beleza. É commodity, todo mundo escova o dente. Beleza, vou comprar a tua. Podia comprar do outro, sacou? Beleza, mas vou comprar a tua. É commodity. Eu posso, aí eu vou sair do produto, vou começar a entrar num segundo nível de necessidade. Eu posso falar pra você, Fabião, cara, eu tenho um jeito aqui de deixar esse dente mais branco. Ah, pô, já chamou minha atenção. Porque eu quero deixar meu dente mais branco. Só que tem outro jeito de fazer, mano. Porque, vou dar um passo atrás. Se você vende pasta de dente, você atinge um público desse tamanho. Se você vende dente mais branco, você atinge um público desse tamanho. Mas eu tô nichando, você percebe que eu tô nichando? Mas nichando no benefício, sacou? Agora tem uma outra coisa que você atinge um público maior. E vende mais. Você fala assim, você quer ter o sorriso igual de uma estrela de Hollywood? Você quer ter o mesmo sorriso da Anitta? Você assistiu o carnaval ontem? Assisti. Você quer ter o mesmo... Você viu o dente da Virgínia? Tá na moda, né? Sei lá. Você viu o dente da Virgínia? Ou do Yuri Alberto? Aí tô indo outro nicho, nicho masculino. Você viu o dente do Yuri Alberto como nicho? Tô falando do Corinthians porque é tipo 300 mil torcedores, vai. Tem uma base grande. Você viu o nicho do Yuri Alberto como brilha? Quer ter o dente igual dele? Pô, você pegou na vaidade, né, psicólogo? Você pegou na vaidade da pessoa. Emocional também. Meu amigo, se você pega pra pessoa assim, estou vendendo pasta pra você escovar seu dente todo dia, tanto faz a marca. Porque é commodity.
Você jogou uma projeção, cara. Projeta, ele vai ser como a pessoa que tá lá. Pronto, você jogou a projeção. Vamos tratar como vocês psicólogos dizem. Você jogou a projeção. Você jogou a projeção, cara, a pessoa compra. E aí você pode jogar essa projeção, aí vou usar o teu exemplo, para todos os produtos. Para todos os produtos. Você pode me convencer a vir para cá dizendo o seguinte: Emerson, quer participar de um podcast? Eu vou vir. Eu conheço podcast, eu gosto de podcast, também está no meu planejamento participar para aumentar minha Depois comunicação. vai falar do seu podcast. Mas alguém poderia me chamar para um podcast? Sabe como que eu chamo os meus convidados? Você quer ser uma estrela de um podcast? Quer ter um dia de famoso e ser a estrela de um podcast? Você projeta. Porque aí o cara não vai ver ele. Ele vai ver ele igual um Thiago Nigro, Joel J, Boca Rosa. Concordo. Boca Rosa cresceu muito, eu vi o crescimento dela. Viu? Cara. Que seguia ela. Mas baseado nisso que você falou, como é que a gente converte essa geração de emoção para serviços, sem ser produtos? Tipo, a gente vende infraestrutura, cabeamento elétrico, CFTV. Como é que eu consigo gerar essa emoção no cliente? Diretamente com ele? Aí você precisa, vamos imaginar que você conhece o teu cliente a fundo. Cara, qual que é a máxima ou a mais profunda sensação ou desejo que você gera no cliente? Eu não conheço, você falou cabeamento, mas vamos imaginar que você venda CFTV, câmera. Cara, você pode vender para ele qualquer sensação, talvez, eu não sei, porque é meio óbvio. Eu vou na óbvia, depois eu vou tentar criar uma não óbvia. A mais óbvia é você vender segurança. Sim. Beleza? A mais óbvia é você vender segurança. Cara, o que eu vou falar aqui é só exemplo, tá? Claro. Beleza? E você tem que trabalhar com o ego do cara também. Como o Fabiano falou. Você vai vender. Vou vender serviço. Câmera. Você vai falar para ele assim: usa essa câmera aqui que sua casa vai ficar mais segura porque você vai ter acesso. Meu amigo, você vai dizer pro cara o seguinte: cara, você quer ter a casa mais segura da sua rua? Quer ter a casa mais segura desse condomínio? Não, mas já tem portaria no condomínio? Não, mas você vai ter a casa mais segura. Intransponível. Dependendo de quem é a pessoa, ela paga o que tem e o que não tem, para satisfazer aquele desejo dela. Aí você foi lá, vamos supor que, aí você quer, isso eu tô nichando, tá? Eu vou nichar, do mesmo jeito que a gente nichou pro bebê, eu vou nichar agora, sabendo que tem casais que tem filhos. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 6 anos. Beleza, tá na escolinha. A escolinha do seu filho já tá mandando foto pra você via celular? Todo mundo tá mandando foto e vídeo via celular agora pros pais, certo? Das atividades das crianças. Que eu acho legal a experiência. Durante a permanência do teu filho da tua casa, você quer ter... Talvez o desejo do pai seja: você quer ficar de olho no seu filho 24 horas por dia? Para garantir que ele tá... Vou chamar de seguro, tá? Mas não sei se a palavra... É porque o seguro a gente vai meio que para um óbvio. Porque eu não conheço o nicho de vocês. Mas para garantir que ele tá seguro... Putz. Eu tive até uma situação que foi... Fiz obra recentemente na minha casa. E eu tava conversando com o marceneiro, porque marcenaria atrasou. Muita coisa atrasou. Eu tava conversando com ele. Falei: cara, você tem que transformar o problema que você tem, que é mão de obra, que atrasa o seu trabalho, em uma outra situação. Por exemplo, por que você não bota uma câmera lá, na sua linha de produção, e fala: eu vou te mostrar como está sendo o seu projeto, a gente está fazendo o seu projeto. Aí você dá um login pro cara temporário, o cara vê o projeto sendo feito. Acabou. Você vai usar uma câmera, 2 câmeras no máximo, para ver a galera cortando madeira, o cara vai entender biboca nenhuma, mas na hora que ele vê a cor que ele escolheu lá, na hora que ele vê as coisas, os formatos se moldando, ele vai saber que o projeto dele tá andando. Isso é um diferencial para você. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pois usando uma coisa que você usa no seu quintal, usando uma coisa que você usa para outras finalidades. É isso aí. Mas as pessoas não param para pensar que, às vezes,
a curiosidade do processo pode ser um bom gatilho de venda. Ou até mesmo de entregar valor, até mesmo de outras coisas que ele pode estar agregando ali. Porque se eu estou vendo meu projeto sendo executado, eu não vou ficar cobrando o cara. Vai ter o chato, que vai dizer, tá muito lento, mas é uma parcela pequena, entendeu? Eu acho que o que você traz de benefício vale esse negócio. Sem dúvida. Né? E depende do teu público-alvo, né? Então, vamos supor que você vai vender pro B2B lá, vai vender para uma empresa. Sim. Aí já não é mais a segurança ainda, mas você pode dizer o seguinte, cara, você quer dobrar a produtividade do seu facilities? Que o cara não vai ter que mais ficar fazendo ponto de controle em todo lugar do prédio. Pela câmera ele pode controlar tudo. Não controlar as pessoas, mas controlar o processo, mais ou menos o que você disse. Pô, tá tudo bem no gerador? Tá tudo bem, tô vendo aqui agora que ao invés de ele ter que ir lá no gerador para ver se tá tudo certo, alguma coisa, ele vê pela câmera. Então você pode vender produtividade também. Depende do... Tem um monte de possibilidades. Sim. Tem um monte de... O meu serviço. Eu não prometo uma empresa mais lucrativa ou um negócio com mais produtividade. A minha transformação é, cara, você quer transformar esse negócio seu tradicional numa máquina de fila de clientes? Pô, você vê que a pessoa não sabe se é curso, a pessoa não sabe se é mentoria, embora seja tudo isso, mas a pessoa não sabe se é curso, se é mentoria, se é método, se é livro, se é estratégia. Mas a primeira coisa que passa na cabeça dela é eu quero. Não tinha. Entendeu? Agora, deixa eu... Pode falar. No seu negócio, vou usar essa... Eu gosto de você porque eu sempre uso a tua... Cara, quem não quer? No seu nicho, o que é quem não quer? Quem não quer segurança? Quem não quer controle? Quem não quer... Não sei. Qual é o quem não quer do seu nicho? Acha uns 3... E vai embora. E começa a fazer comunicação em cima disso. Acha 5, né? 10, mas enfim. Vê os que mais pega e no final das contas são testes, né? No final das contas, todo esse processo são testes. Uma hora você encaixa, velho. Numa época, cara, que a gente tinha... Década de 70, a média de vida do cidadão mundial estava abaixo dos 55 anos. Mais ou menos isso. O cara cria uma moto, o cara cria uma comunicação para vender moto justamente para pessoas acima de 50 anos. Olha que louco. Só que ele tira a pessoa que estava condenada a ficar ali no marasmo da aposentadoria, vamos colocar assim, e traz ela de volta à vida, né? Vendendo um estilo novo de vida. E é a pessoa que tem dinheiro que teoricamente está estabilizada. Juntou as duas coisas. Mas me fala uma coisa, quando que o empresário pode olhar para o negócio dele e falar, cara, eu estou no momento de entrar em contato com o Emerson lá para entender como funciona a mentoria, curso. Como se definir? É uma mentoria, um curso, é um treinamento? É tudo ao mesmo tempo? Tem um ecossistema. Como funciona? Então, para os treinamentos, eu tenho o que eu chamo de escola de estratégia, uma escola de negócios, fila de clientes e escola de negócios. Ali ele vai ter cursos. Então, desde cursos mais simples, onde ele aprende esses conceitos que a gente está conversando aqui. Ele, depois desses cursos, eu tenho uma outra camada, que são as mentorias. E a essas mentorias, praticamente, eu vou para dentro da empresa da pessoa e faço esse trabalho com ela. O que a gente faz? A gente faz literalmente mapeamento. Tribo, proposta de valor, que é isso que a gente falou de ser feito antes e depois. Ver como você está oferecendo. Aí a gente vai verificar a oferta. Ver como é que está a oferta dele. Por exemplo, o que é oferta? Oferta não é o produto. Tipo, o produto da Netflix. O produto da Netflix é vídeo, série e filme. Mas qual que é a oferta da Netflix? Cara, tenha todo o catálogo do mundo num preço que cabe no seu bolso. Bom, isso é uma oferta. Cara, tem tudo o catálogo do mundo por um precinho de X reais por mês. Mega oferta, cara. Então, dificilmente a pessoa vai falar não para essa oferta. Então, também a gente olha para a oferta e olha para mais
7 itens dentro da empresa dele. E aí eu tenho uma mentoria mais personalizada que aí, literalmente, eu faço pro cara. Show. Presencialmente, no caso. Presencialmente. E como que é o podcast? Se eu sei que você tem um podcast, chama a galera lá. Cara, tem podcast Fila de Clientes, então se vocês quiserem acessar, Fila de Clientes no Google, você vai ter acesso à página do Instagram, a do YouTube, a do Spotify, enfim, vai ter tudo lá. E o Fila de Clientes é justamente isso, Fabião. Eu trago pessoas que são ou donos de negócios, a maioria são donos de negócios, especialistas ou diretores, C-levels de empresa, para contar para essa minha audiência, cara, quais são as características que fizeram daquele negócio ser um negócio de fila de clientes. Pô, a gente falou de uma série de itens aqui. A gente falou da tribo, a gente falou da proposta de valor, a gente falou da experiência, a gente falou da oferta. Pô, mas de repente, por exemplo, eu trouxe o Cauê Risk, que foi a pessoa que trouxe as lojas da Apple aqui pro Brasil lá em 2000 e bolinha. Pô, e aí a gente foi batendo papo, pô, Cauê, loja Apple, do varejo. Pô, na Apple, o que você sentiu? Apple varejo, o que você sentiu? Qual foi o principal item? Pô, ele falou, pô, cara, foi uma questão de tribo, atendimento, tribo e experiência, que estava diretamente ligado ao atendimento. Aí eu trouxe, por exemplo, Luciana Conceição, que está com uma rede de restaurantes, Reino do Churrasco. Pô, que também está... e eu gosto de trazer pessoas menos conhecidas, que são iguais a nós. Sabe? Pô, de repente, deu certo no negócio. Porque se você traz gente... Também estou trazendo gente grande. Mas se você traz gente muito grande, não fica próximo do dono de negócio, daquele PME, que eu quero alcançar. É o pequeno, médio empreendedor. E aí, trouxe a Luciana também, cara, que tem uma rede de restaurantes, Reino do Churrasco. Nichou. Cara, o negócio dela é espeto. Espeto e carne assada. Tem outras coisas, mas o negócio dela é esse e cerveja gelada. Até vende vinho, mas ó, espeto, carne assada, cerveja gelada. Cara, tá com uma franquia. E aí, no bate-papo com ela, a gente vai explicando o que para ela gerou a fila de clientes que ela tem, que ela entende que foi o diferencial. E aí, o meu grande objetivo lá, Fábio, é usar esses empreendedores como modelos para que outros que estão começando, porque cada um está no seu nível de maturidade, né? Cada empreendedor está no seu nível de maturidade. Mas para aqueles que estão começando no nível de maturidade um pouco anterior a essas pessoas, eles consigam ter, no mínimo, um conselho prático. Porque às vezes, cara, é só um conselho que você muda, ao invés de levar 10 anos para a gente dar certo no negócio, às vezes um conselho prático adianta alguns meses, alguns anos. É uma mentoria gratuita. Então esse é o meu objetivo lá com fila de clientes, cara. Show de bola. Show de bola. Então, se você quiser acessar o conteúdo dessa fera aqui, fila de clientes no Google, você vai achar os canais, Instagram, YouTube. Tem TikTok também? TikTok também. TikTok, tá tudo lá. Tá tudo lá. Pra você ter toda essa aula aqui, foi uma baita aula aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui. Emerson, aí você pode falar tanto do pessoal quanto do profissional. Certo. Aí você pode escolher para onde você vai. O que você descobriu que se as outras pessoas descobrissem, a vida delas seria bem mais fácil? Fabião, descobri que o conhecimento é sempre a melhor estratégia, cara. É sempre a melhor estratégia. Talvez aquilo que a gente não conseguiu ainda tá atrás do conhecimento que a gente não tem. Ou um conhecimento técnico, um conhecimento sobre gente, ou conhecimento sobre mercado, ou conhecimento das emoções e da mente do ser humano. Mas o que eu percebo? Que no nível de maturidade, no país que a gente vive, e aí por diversos fatores, o conhecimento é negligenciado ou oculto das pessoas. E às vezes a gente tenta, por não ter esse conhecimento, a gente tenta fazer por intuição. E
quem faz por intuição, cara, eu acho que sempre gasta mais e faz 2 vezes. E quando você procura o conhecimento, seja ele onde for, com um colega, num curso técnico, numa faculdade, num curso de especialização, de pessoas que tenham conhecimento, é sempre a melhor estratégia, cara. Show de bola. Roberto, alguma acho que foi pergunta? Bem legal essa parte que ele falou aí. Vou levar para casa como... Somos todos nós. Estratégia trazer para a diretoria também. Eu acho que tem muita coisa aqui que dá para a gente agregar em matéria de aprendizado, né? Sem dúvida. Conhecimento, e essas coisas vai muito de encontro ao comercial, que eu faço parte do comercial aqui. Então, tem muita coisa que eu vou aprimorar, né? Conhecimento eu já vim buscando, essas coisas. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu, na apresentação para a diretoria comercial, nesse ano eu falei basicamente isso. Eu falei, eu vou nichar cabeamento. A gente tá com a parte de civil também, mas eu vou nichar o cabeamento, que é o nosso core principal, e eu sei que aqui vai dar estrutura pro restante. E aí eu foquei minha mente nisso, pus essa energia na minha cabeça desde o início do ano, e vem acontecendo coisas que o cabeamento ele vai vir dando aquele reforço, e o que vem completando atrás a gente só vai colocando no alicerce. Beleza. É o nicho que eu pensei nisso no início do ano. E foi a reunião comercial que eu tive com ele. Não conheço o teu negócio, mas nichar é sempre... É o mesmo daqui, eu faço parte do grupo É sempre estratégico. E nada impede... E se a gente tem fôlego, nem todo mundo tem fôlego, mas se a gente tem fôlego, é um teste também, né? Sim. Tem que... Eu não gosto muito dessa frase, mas se tiver que errar rápido. Pelo menos já sabe onde você não vai mais. É isso aí. Né? Porque às vezes a gente precisa colocar a mão no fogo, a gente precisa viver, não é? Na psicologia é isso, né? Por mais que você dê conselho, a pessoa precisa viver. Precisa. Para ter aquela experiência, vamos chamar assim, para que ela aprenda com aquilo. Sim. E a mesma coisa dos negócios. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão, experimentar. As pessoas elas têm uma ilusão de que elas têm que estar perfeita para começar alguma coisa. Exato. É que eu falo, começa. O que você não sabe, você vai aprender durante o processo. É isso, Fabião. Né? É claro, tenta arriscar o possível para que você não quebre, mas... Exato. Se você esperar chegar num ponto perfeito, igual tem um amigo meu que estava pensando em ter filho e tudo mais, aí ele falou, mas não sei se é o momento. Eu falei, cara, você nunca vai achar que é o momento. Somente com a filha, né? Você nunca vai achar que é o momento. Você sempre vai achar que poderia estar melhor em alguma coisa, ser melhor em alguma coisa. Você nunca vai ser o momento, só vai, e vive. Né? Porque se você ficar tentando acertar sempre na mosca o tempo todo, você não vai, cara, não adianta. Você tem que estar dentro de um raio aonde é possível chegar onde você deseja, né? E você falou do conhecimento. Veio também de conta com uma outra pessoa que eu estava conversando esses dias. Ela falou assim, eu não tô feliz. Aí eu falei, tá, qual que é o seu objetivo? Não sei. Eu falei, esse é o problema. Porque felicidade não é a obtenção. Eu não sou feliz apenas quando eu tenho o objetivo, um copo. Eu quero um copo. Eu não sou feliz apenas quando eu adquiro o copo. Eu sou feliz durante o processo da aquisição do copo. A cada passo que eu chego próximo do que eu quero. Então, o processo de chegar próximo aonde você quer é o que você vai estar obtendo de felicidade. De quando você atingir aquele objetivo, já busca outro. Exatamente. E sempre buscar outros objetivos. Sempre se desafiar, sempre buscar novos conhecimentos. Porque se você estagna... Cara, eu nunca vou esquecer do exemplo do cara lá que atravessou o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Não sei se você conhece a história. Que ele treinou a vida para atravessar numa corda de aço. Conheço a história. Né? Ele morreu depois de depressão, depois que ele fez isso. Porque não tinha outro objetivo na vida. Exato. O cara atingiu o topo. Tá, e agora? Faço o quê? Velho, até água parada apodrece, né? Exatamente. Até água parada apodrece, então... É conhecimento. E o conhecimento é um negócio, né? Até bíblico, né? O povo erra porque não tem conhecimento. Até isso, até não sei qual que é a fé de cada um, isso é muito particular, mas
nenhuma religião fala, fique ignorante. Sempre é, conheça mais, se aproxime mais, tenha mais visão de mundo, de tudo. E isso vai fazer com que você se liberte. Exato. Conhecimento liberta, é uma coisa fantástica. Cara, só tenho a agradecer. Pô, show de bola. Nossa, foi demais, cara. Demais, Fabião, muito Robson. Obrigado por ter agradeço. Disponibilizado um pouco do seu tempo aqui pra gente. A gente estourou já 1 hora e a Vitória já vai apontando. Né? E foi um show fantástico. A gente vai deixar os contatos aí do Emerson aqui na descrição dos vídeos, tanto do YouTube, Instagram e tudo mais. Cara, o conteúdo dele. Isso foi só uma amostra do que você vai encontrar no podcast, só uma amostra do que você encontra nas redes sociais. Eu comecei a pesquisar antes de conversar com ele aqui e fiquei impressionado, porque além de ser um mestre no que faz, ele transmite isso de forma aí esplendorosa. Então vá atrás, vocês vão conhecer o trabalho de Safé, eles vão gostar bastante. Muito obrigado por ter vindo. Que agradeço, cara. Obrigado aí Muito obrigado, irmão. Pelo convite, Valeu. Viu? Obrigado. É isso aí, galera. Gostou? Curte, compartilha, comenta e transmite isso aí pra galera que só vai acrescentar na vida de todo mundo. Valeu!